falar com Deus, feche os olhos, esqueça-se de tudo lá fora, vamos entrar na presença de Deus. É o Senhor e digno de louvor. Cante na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai e nosso Rei, o Senhor que está acima dos altos céus, o Deus que habita no alto, mas que também habita com o contrito de coração, com a finalidade de vivificá-lo. Tu que és o Deus que nos amou de tal forma, de tal maneira, que deu o seu único filho para morrer por nós, para que não viéssemos a perecer. Nós entramos, Senhor, em oração e por meio dela chegamos diante do teu trono, não porque merecemos, não que a nossa força, a nossa capacidade nos coloque diante do teu trono, mas por causa dos méritos de Jesus, do sacrifício perfeito que ele fez por nós, por causa do nome dele que está acima de todos os nomes, é que nós chegamos diante do teu trono. E queremos antes de tudo agradecê-lo, Senhor, agradecê-lo por estarmos aqui, por este grande privilégio que temos de poder te buscar, de poder buscar a tua presença, porque sem a tua presença a vida não tem sentido. Muitas são as pessoas que estão por este mundo vazias, perdidas, tentando de alguma forma encontrar alguma coisa que consiga preencher o espírito, o coração. E quanto mais elas se entregam às dissoluções deste mundo, mais vazias se sentem, mais rapidamente vão morrendo espiritualmente. Por
Por isso muitas estão entregues aos vícios. Muitas estão neste momento ainda sob o efeito do álcool, das drogas. Muitas estão por aí perdidas, buscando alguma coisa que possa lhe preencher. Mas só a tua presença de fato pode preencher este vazio que existe dentro de tantas pessoas. Queremos agradecê-lo por estarmos aqui, por este privilégio de podermos te buscar. Está escrito que o sábio não deve se gloriar na sua sabedoria, nem o rico na riqueza, nem o forte na sua força. Mas se alguém quiser se gloriar, deve se gloriar em conhecê-lo, saber que tu és Deus. Por isso nós te agradecemos. Te agradecemos por saber que o Senhor ouve. Te agradecemos porque a tua misericórdia nos alcançou. E se não fosse a tua misericórdia, estaríamos perdidos, como infelizmente muitas pessoas estão, invocando deuses, imaginando que quanto mais deuses têm, mais se aproximam de ti, quando na realidade mais elas se distanciam de ti, porque tu és o único Deus. O Senhor não é como os deuses deste mundo, que tem ouvidos, mas não ouvem, que tem mãos, mas não apalpam, que tem pés, mas não andam. Não, o Senhor é o único Deus, o Deus vivo, que ouve, que responde, que fala, que se manifesta, que opera. O Deus que é Deus de eternidade a eternidade. Nós te agradecemos por estarmos aqui. Te agradecemos porque podemos confiar em Ti, não seremos envergonhados nem confundidos. Te agradecemos porque, mesmo vivendo em um mundo de tantas aflições, adversidades, lutas, circunstâncias contrárias, mas podemos confiar em Ti, porque o Senhor é Deus. Está escrito que maior é aquele que está em nós do que tudo que há neste mundo. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que está aqui, cada uma delas que vieram aqui de coração, com sinceridade. Fale aos seus corações, revela, Espírito Santo, o Senhor Jesus ao coração daquelas que não o conhecem. Levante aquelas que estiverem caídas, prostradas. Tira, Senhor, a angústia, a aflição, o desespero, as inquietações do coração e da mente daquelas que entraram aqui assim, e que o Senhor possa e venha conduzir esta reunião. Fale ao coração daqueles que querem lhe ouvir, renova-lhes as forças, conceda-lhes vida e torne possível que todos que estão aqui de coração possam te encontrar. Está, Senhor, escrito: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, eu vos ouvirei, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que esta palavra se cumpra, todos sejam abençoados. Faça dissipar as trevas e que a tua presença ocupe este lugar e todos sejam abençoados, para que o teu nome seja glorificado, em o nome de Jesus. Mas a cruz não conseguiu vencer.
autor da minha vida. autor da minha vida. Feche os olhos e cante. Aleluia, Cristo reviveu. Aleluia, Cristo reviveu. Entre nós Vive outra vez. novamente eu posso adorar. Novamente eu posso adorar. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor. E declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer. Cante para ele. Mas a cruz não conseguiu vencer O autor da minha o vida. autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu. Aleluia, Cristo reviveu. Entre nós Vive outra vez. novamente eu posso adorar. Novamente eu posso adorar. Em espírito e em verdade. Espírito em verdade. Declarar de novo meu amor. E declarar de novo meu amor A Jesus. a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Ore assim, Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, Senhor. Dá-nos condições de buscá-lo de todo o coração, para que possamos encontrá-lo. Em nome de Jesus, graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Bem, graças a Deus. Queria dar uma orientação muito simples. Nós vamos, no final da reunião, fazer um clamor. Abra sua Bíblia, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Uma orientação não só direcionada para o clamor, mas importante para a nossa vida com Deus. Mateus 8. Eu quero sim sentir você perto de mim. Cante com fé, teu doce amor, Teu doce amor, tão puro e belo como a tão flor. puro e belo como a flor. No teu olhar, No teu olhar tão puro, tão lindo, eu quero me encontrar. quero sentir a tua mão, Quero sentir a tua mão de pai a me de guiar. pai a me guiar. Não quero ter, cante, Não quero ter alguns minutos alguns minutos com você. me deixa ser, cante com fé, Deixa ser para sempre o teu pra bem querer. sempre o teu bem querer. Me ensina, Deus, Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. meu coração quer entregar. Coração quero entregar, Seguir os seguir passos os passos teus. Não
ler, mas eu queria que você prestasse atenção para você compreender. Ninguém será abençoado se não consegue absorver a palavra de Deus, e para isso a primeira coisa que a gente tem que fazer é prestar atenção, né? Segundo é abrir o coração, não é o coração físico, é o espiritual, e acolher com mansidão a palavra de Deus. Só assim, esta palavra, que é o que de mais poderoso existe, vai produzir frutos dentro de nós, dentro da pessoa. Então, uma pessoa que dorme, que se distrai, que não vai ser abençoada, não vai crescer espiritualmente. A fé que vem através da palavra de Deus, que é chamada de fé sobrenatural, porque existe a fé natural. Quando a gente vai ali no interruptor, apertar ali para acender ou apagar, a gente está usando uma fé natural. Você acredita que apertando ali vai apagar, vai acender quando você quer. Quando eu ligo aqui o microfone, é uma fé natural. Eu acredito que, por causa do equipamento de som, a minha voz vai sair lá na caixa. Isso é uma fé natural. Fé natural todos têm, todo mundo tem a fé natural. Vai lá na frente do ponto de ônibus, faz um sinal, se acredita que o motorista vai parar. Isso é fé natural. Todos têm essa fé. Mas esta fé, ela não produz nenhum milagre, é natural, é fé natural. A fé que vem através da palavra de Deus, esta é chamada de fé sobrenatural. É com esta fé que nós conseguimos agradar a Deus. Sem esta fé sobrenatural, nós não conseguimos nada de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que Ele existe, e Ele se torna recompensador daqueles que o buscam. Então, ninguém que se aproxime de Deus sem a fé consegue alguma coisa de Deus. Por isso que diz que é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador. Como é que a gente consegue essa fé? Como é que essa fé passa a existir dentro do ser humano? É através da palavra de Deus. Não tem outra coisa que produza a fé. A fé é produzida pela palavra de Deus. É pelo ouvir e ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Ouvir o quê? A pregação, a palavra de Deus. Então, se você quer desenvolver, fortalecer, crescer a sua fé, você precisa da palavra de Deus. Ela tem que ser absorvida, você precisa ler, você precisa ouvir, ela precisa chegar no seu espírito. E a fé que a palavra de Deus espera que tenhamos é uma fé verdadeira, é uma fé que crê 100%, é uma fé que nos leva a nos entregarmos, é uma fé que realmente nos leva a obedecer, é uma fé que nos leva a seguir a palavra de Deus. É esta fé que Deus procura dentro de nós. Não é uma fé com dúvida, não é uma fé dividida, não é uma fé vazia. Então nós vamos ler, por favor, preste atenção. Nós vamos ler aqui um exemplo, Mateus 8:5. É simples, mas importantíssimo, não só no que se diz respeito à nossa oração, mas para toda a nossa vida. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum é uma cidadezinha pequenininha, apresentou-lhe um centurião. Centurião
um romano, um oficial romano, que comandava 100 soldados, por isso é chamado centurião. Apresentou-lhe um centurião, se apresentou um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. O soldado dele, um dos soldados, estava doente, paralítico, na cama, quase morrendo, quase morto. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja conforme a tua fé. E naquela mesma hora o Senhor foi curado. Amém? Olhe para mim, por favor. Jesus, durante os seus, especialmente nos seus 3 anos de ministério aqui na terra, Jesus deparou-se com várias pessoas de muita fé. Ele deparou-se com muitas pessoas de muita fé. Mas quando ele encontrou esse centurião, ele disse para os seus discípulos: nem em Israel, o lugar onde estava ali o povo escolhido por Deus, nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta. Por quê? Porque a fé que o centurião demonstrou, uma fé pura, uma fé de alguém que crê 100% sem duvidar, uma fé de alguém que crê totalmente na palavra de Deus. O centurião saiu de onde estava, foi até Jesus e disse: o meu servo está horrivelmente doente, de cama, está paralítico. Jesus então se dispôs a ir na casa dele para curar o servo. Ele tinha uma fé tão pura, o centurião tinha uma fé tão pura, tão entregue, tão cheia de convicção, se pode dizer assim, que ele disse: não precisa ir na minha casa, não precisa o senhor ir na minha casa. Aí ele usa da situação dele para mostrar que ele cria na autoridade de Jesus de todo o coração. Ele diz: porque eu também sou um homem de autoridade, e eu tenho as minhas ordens, ou debaixo da minha autoridade, soldados, e eu digo a este vai e eles vão. Por quê? Porque eu tenho autoridade. Eu digo vem e eles vêm. Eu digo faz isso e eles fazem isso. O que ele fez de uma maneira tão simples? Ele mostrou para Jesus que ele tinha uma fé tão viva que bastaria que Jesus apenas desse uma ordem, uma simples palavra:
envie apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Quer dizer, eu creio, o Senhor tem uma autoridade tão grande, o Senhor não precisa ir lá na minha casa, envie apenas uma palavra, apenas uma ordem, meu servo será curado. Jesus disse, ouvindo isso, para os seus discípulos: nem em Israel eu achei uma fé como esta. E citou que muitos, né, que estavam ali próximos e que tinham oportunidade, nem salvação teriam, enquanto outros sentariam à mesa com Abraão no reino dos céus. Jesus, no final, disse: seja conforme a tua fé. Vai e seja conforme a tua fé. Qual era a fé dele? A fé do centurião é que Jesus tinha uma autoridade tão grande que bastaria apenas uma palavra e resolveria aquela situação tão grave. Jesus disse: vai, seja conforme a tua fé. Ele foi embora. Diz a Bíblia que na mesma hora que ele falava com Jesus, na mesma hora que Jesus disse: vai, seja conforme a tua fé, o servo lá em outro lugar ficou absolutamente curado. Por quê? Porque a fé que havia no centurião era viva. Então, este é o tipo de fé que Deus deseja encontrar em nós. É a fé de entrega total. É a fé que nos faz crer 100%. É a fé que nos leva a obedecer 100%. É a fé que Deus não precisa falar com a gente 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes. Ele só precisa falar uma vez. A gente crê, a gente obedece, a gente se apega àquilo, a gente vive aquilo. É este o tipo de fé que Ele deseja encontrar em nós. Por isso que Jesus, Ele se admirou com a fé daquele homem. Está escrito que ele ficou admirado com aquela fé e disse: olha, nem em Israel achei alguém uma fé como essa aqui, nem em Israel. E veja que ele encontrou pessoas de fé durante o seu ministério na terra. Então, ora, a palavra de Deus, ela tem poder sobre tudo. A palavra de Deus é o que de mais poderoso existe. A palavra de Deus trouxe à existência todas as coisas. Mas às vezes a palavra de Deus, ela não é aceita 100% no coração. Às vezes não se aceita 100% no coração. Nem todas as pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, elas têm uma fé 100%, uma fé que leva a obedecer 100%, uma fé que as fazem crer 100%. Nem todas. Às vezes, por isso, inclusive, pessoas precisam, às vezes Deus precisa falar com muitas pessoas, muitas das vezes a mesma coisa, por muitas vezes, para que elas creiam ou para que elas obedeçam. E onde está o problema? O problema está no poder da palavra de Deus que enfraqueceu? Não. O problema está no coração da pessoa, que tem que abrir, que tem que estar aberto e aceitar esta palavra de tal maneira que ela produza esta fé 100%. Esta fé que não precisa Deus ficar: ô Nilton, ó, é por aqui, ó, não, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Não. É aquela fé que Deus fala uma vez, a gente obedece, a gente crê. É esta fé que nós temos que viver. Então aquele homem, ele não era judeu, ele era um romano. Mesmo assim,
o fato dele não ter sido um judeu, isso não o impediu de ter uma fé viva dentro dele. Então não é a cor, não é a nacionalidade, não é o grau de instrução, não é a idade, não é a aparência física, não é a capacidade intelectual, nenhuma dessas coisas fazem a diferença no que se diz respeito à fé de cada um. Nenhuma dessas coisas. O que vai fazer a diferença é o coração espiritual. Quando o coração espiritual está totalmente aberto, esta palavra vai e ela produz esta fé viva, 100% viva. Deus não vai precisar falar várias vezes a mesma coisa com aquela pessoa. Uma vez ouviu, uma vez leu, uma vez entendeu, vai seguir, vai obedecer. E esta pessoa vai evidentemente viver esta fé para tudo, para obedecer, para seguir, para buscar. Tudo quanto ela fizer, ela fará com uma fé que a leva a se entregar totalmente. É uma fé que faz com que a pessoa tenha uma convicção 100%. 100%. Então, Jesus disse, se dispôs, não, vou lá na tua casa curá-lo. A fé era tão pura, a convicção do centurião era tão viva que ele disse, não precisa, o senhor não precisa ir lá em casa. Primeiro, que eu não sou digno de que o senhor entre na minha casa, não sou digno. Segundo, eu tenho soldados, as minhas ordens, eu tenho autoridade, eu digo vai, eles vão, eu digo vem, eles vêm, eu digo faz isso, eles fazem isso. Então, se o senhor só precisa uma palavra, o meu servo será curado. E isso fez com que Jesus ficasse admirado com a fé daquele homem. Com poucas palavras e atitudes, ele demonstrou que a fé que ele tinha era viva. Este é o tipo de fé que devemos ter, não só no que se diz respeito ao orar, a orarmos em relação às lutas, às circunstâncias, os problemas que surgem, as impossibilidades que surgem. Não só para isso, nós precisamos orar. E orar como? Orar com a fé dividida, com a fé misturada com dúvida. Orar como? Orar pensando que a situação é tão grave que Deus não pode resolver. Orar como? Orar por orar. Orar imaginando que aquela situação que eu estou enfrentando é muito difícil, é impossível, é grande demais e Deus não possa resolver. Não, nós temos que orar com simplicidade, mas com uma fé absolutamente pura, entregue, absolutamente entregue, independente da situação, independente das circunstâncias. Por mais impossível que seja a situação, é preciso chegar diante dele e falar com fé, com convicção, com essa certeza de que ele tem uma autoridade tão grande, que no momento que ele agir, no momento que ele responder, no momento que ele se manifestar, aquilo se transforma. Muitos cristãos, uma fé dividida, uma fé que não é 100% para levá-los a uma entrega total. Então, enquanto Deus precisa falar com uma vez só, e vai ser suficiente para ele obedecer, para ele seguir, para ele confiar, para ele se apegar àquilo. Às vezes Deus tem que falar 10, 100, 50, 1000 vezes a mesma coisa com o outro, para o outro resolver obedecer, para o outro resolver confiar, para o outro resolver seguir. Por quê? Qual é o problema? O problema é a fé que tem. O problema é a fé que tem. A fé, o coração de fé.
O coração que traz uma fé 100%, as coisas funcionam assim. Deus fala uma vez, você segue. Deus fala uma vez, você obedece. Deus fala uma vez, você confia. Independentemente das impossibilidades que enfrentamos aqui, quando vamos orar, nós não oramos com dúvida. Não oramos pensando assim, o meu problema é uma montanha, Deus é pequenininho. Não, nós oramos com simplicidade. Basta uma palavra, basta uma ordem vinda de Deus, vinda do Senhor Jesus, uma ordem, e aquilo se transforma. Então a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, ela vai desenvolver rapidamente e muito bem. Por quê? Porque Deus trabalha acima de tudo falando. Então eu tenho um coração que tem uma fé 100% viva. Então Deus não vai ter que falar comigo 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Não, Ele vai falar comigo uma vez. Não vai por ali, eu não vou. Larga e sair, eu largo. Vai por ali, eu vou. Ele vai falar comigo uma vez. Em relação às lutas, em relação à minha vida de oração, em relação às impossibilidades, eu vou me apresentar diante dele com uma fé 100% que de fato crê na sua autoridade, no seu poder. Eu não vou ficar orando em relação às lutas que eu enfrento como se elas fossem tão grandes que Deus não pode nem resolver, porque assim é a oração de muitos cristãos. Eles oram, mas eles oram muitas das vezes considerando que as suas impossibilidades, as suas lutas são grandes demais. Não é essa fera, Senhor, apenas uma palavra. Ó Deus, é essa situação aqui, é essa impossibilidade aqui, é essa situação aqui, mas eu tenho certeza que uma palavra, o Senhor dando uma ordem, tudo isso aqui muda. É diferente. É diferente quando se ora com essa convicção. A nossa vida com Deus não vai ser meio amarrada. Ó, se lança e confia em mim. Aí eu vou ficar pondo o pezinho aqui, ou será que vai dar certo? Será que eu me lanço? Será que eu não me lanço? Não. A nossa vida com Deus vai ser muito diferente, porque Ele diz: se lança, eu vou me lançar. Por quê? Porque eu creio totalmente nele, porque eu creio totalmente na palavra dele. Faz isso aqui, vai por aqui, se entrega, eu vou me entregar 100%. Me busca de todo o coração. Eu não vou buscar de qualquer jeito, eu vou buscar de todo o coração. Por quê? Porque a minha cor? Não. A minha aparência física? Não. Porque estudei, porque não estudei, porque fui na faculdade, não fui? Não. Porque dentro do coração estou carregando uma fé viva e pura. Viva e pura. Então não tem confusão, não tem complicação. O homem chega trazendo uma situação gravíssimo. Meu servo está lá em cama, paralítico, horrivelmente doente. No outro evangelho diz que ele estava quase morto. Aí uma conversa de 5 minutos. Jesus diz: não, eu vou lá na tua casa curá-lo. E ele, em menos de 5 minutos, ele diz: não precisa, não precisa. Porque eu sou um homem de autoridade. Eu digo ao soldado: vai, ele vai. Eu digo: vem, ele vem. Então, se o Senhor enviar apenas uma palavra, eu tenho uma fé tão grande. A minha fé no Senhor, na sua autoridade, no seu poder, é tão grande, que eu tenho certeza, era isso que ele estava expressando. Eu tenho certeza que o Senhor não precisa ir lá, não precisa ir lá. Daqui mesmo, se o Senhor der uma palavra, resolve lá. Aquela coisa tão impossível que está lá, ela vai ser resolvida. Jesus então para a conversa com ele e se direciona para os discípulos e disse: nem mesmo em Israel, onde ele nasceu, onde ele viveu, onde ele cresceu, onde ele ensinou tanta gente, onde ele andou, onde ele realizou tantos milagres, ele disse: nem mesmo em Israel, nem mesmo no povo de Israel, neste povo judeu, eu encontrei uma fé como esta.
Aí ele explica, ele explicou dizendo: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Quer dizer, o problema não é a nacionalidade, o problema não é esse. Muitos virão de outros lugares, vão ouvir essa palavra, vão ouvir a meu respeito, e eles crerão, tanto é que eles tomarão lugar no reino dos céus à mesa com Abraão. Não é nacionalidade, não é cor, não é idioma, não é nada disso. O que define é um coração aberto que passa a ter uma fé viva e uma fé que se entrega totalmente a tudo o que Deus fala, orienta, promete, pode fazer. É uma fé viva. Então, às vezes, as pessoas pensam que a vida com Deus é um negócio muito complicado. As pessoas às vezes pensam que a vida com Deus depende de muita complicação. Não é complicação nenhuma, porque não é isso que faz a diferença. Aqui assistimos o testemunho do pastor, né? Lembra? Falei domingo. Está lá tomando conta das vacas do pai, o rebanho do pai. Vem alguém falar com você 3 minutos, 2 minutos. Aí dão a ele um folheto, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha, nós pecamos contra Deus e por isso, sem Deus a gente não tem esperança, não tem futuro, tá? Uma conversa de 5 minutos, ele pegou, absorveu aquilo. Olha, lê a Bíblia, Deus vai falar contigo. A partir dali a vida dele começou a mudar. E aí? É o coração de fé. Tem gente que já ouviu 300 mil pregações, não obedece até hoje. Tem gente que já ouviu 300 mil pregações, não confia até hoje. Tem gente que já ouviu 300, vou ser bem exagerado se não for mais em alguns casos, já ouviu 300 mil pregações, não se entregou totalmente até hoje. A vida com Deus é igual quando alguém fala, você tem que entrar num lago gelado, tá gelado, e tá frio, tá gelado, e a pessoa põe a ponta do pé, desiste, vou, não vou, aí põe mais um pouquinho, fica. A vida com Deus é assim, vou botar um pezinho aqui, pô, mas aí desiste, não, tá gelado demais, alguém fala, você tem que entrar, e fica o pezinho ali, o pezinho aqui, e vai viver com Deus com o pezinho, testando se está gelado, se melhorou, às vezes a vida inteira. Por quê? Coração. É o coração. O coração aberto. O coração aberto permite que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, produza uma fé 100% entregue. Deus fala uma vez e segue. Deus fala uma vez e confia. Em relação às lutas, não se vive orando como se as minhas lutas são monstruosas demais. Não. Você vai orar com simplicidade, seja a situação que for. Isso não é fanatismo, isso não é fanatismo. Isso é fé pura. Seja a situação impossível que for, ó Deus, se o Senhor der uma ordem, se o Senhor agir, se o Senhor se manifestar, eu creio tanto no seu poder que essa coisa aí se transforma e resolve logo. Essa é a fé pura que Deus quer. E nem sempre as pessoas têm. Não se tem às vezes uma fé pura para obedecer. Então vive-se muito tempo. Às vezes Deus tem que bater na mesma tecla com aquela pessoa e ela não muda, não obedece, não segue. Às vezes passa-se anos e anos. Como é que você está vivendo com Deus? Aparentemente bem. Aparentemente bem. Porque vai lá num culto e tal, mas espiritualmente, na prática, você pegou a sua vida e se lançou totalmente, entregou mesmo assim, 100%,
É como alguém fala assim: entra aí, você nem olhou para nada, foi lá e mergulhou de cabeça, pá, não quis saber, ou está botando o pezinho, não, está muito frio. Não, mas você tem que entrar aí de vez, você tem que haver uma entrega total mesmo para Deus, entrega totalmente. Um pezinho, bota o pezinho, aí experimenta o outro. Passou um ano se passou ouvindo a palavra de Deus e não entrega nada, é o pezinho que fica, bota o dedinho, tira. Passaram-se 2 anos, passaram-se 5 anos, passaram-se às vezes 10 anos. Vem cá, você, afinal de contas, entregou totalmente a sua vida para Deus? Entregar, não é entregar problemas. Problema todo mundo quer entregar. Não, você entregou a sua vida totalmente, fez dele Senhor, e agora quem comanda a sua vida é Ele. Não, ainda não. Por quê? Eu estou esperando Deus me tocar. Tocar o quê? Eu estou esperando que o anjo apareça lá e fale: ó, você tem que se entregar. Não vai aparecer anjo, não. Palavra de Deus é a maneira mais fácil. Existe anjo? Existe. Pode aparecer para alguém, se Deus tiver um objetivo? Pode, muito raro, mas está esperando o quê? O que está faltando? Está faltando este coração que apresente uma fé viva e pura. Viva e pura. E esta fé viva e pura é que nos conduz a obedecer, é que nos conduz a fazer uma entrega total, é que nos conduz a querer viver com Deus e fazer o melhor para Deus, e nos empenhar em fazer o melhor para Deus. Não é o homem, é a nossa fé, a nossa fé, a nossa fé. É como a fé de Abraão. Sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Não estou falando onde é, você tem que crer. Vai para um lugar que eu te mostrarei, depois eu vou te mostrar onde é. E o que fez Abraão? Eu vou chamar minha família para ver o que eles acham. Vou chamar minha família, conversar com eles. Não. Eu estou aí com um projeto aqui na minha terra, um gado, estou querendo ter um outro gado aqui diferente. Estou querendo plantar não sei o que aqui no ano que vem. Não tem essa história. Rapidamente pegou sua esposa, alguns servos, poucos animais e embora. Esta é a fé que Deus procura em nós. É a fé que não questiona, que não fica perguntando, que não fica botando pontinha de dedo aqui, vou, não vou. Não, é a fé que nos faz nos entregarmos, obedecermos, crermos 100%. Entende, sim ou não? É esta fé. Isto não é só para oração. Isto não se refere apenas à oração. Isso se refere a tudo na nossa vida. O que vai me levar a obedecer a Deus? Não sou perfeito. Todos nós, ainda que façamos o melhor, considerados pecadores, sim. Mas é possível viver na obediência para com Deus. O que vai me levar a andar na obediência com Deus? Eu não estou vendo Deus. Ele é espírito e verdade. O que vai me levar a obedecer a esse Deus? Tudo começa pela fé. Tudo começa na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O pastor vai falar uma coisa aqui muito complicada para mim, aí agora eu vou. Não vai, não vai, não vai. Está cheio de gente por aí, eu não canso de dizer. É importante que se tenha numa igreja, às vezes tem igreja que tem estudo bíblico lá de manhã, num determinado horário, para ensinar um pouco mais a palavra de Deus para as pessoas. Tudo bem, nenhum problema. A igreja que tem seminário daqui, conferência daqui, não sei o que daqui, curso daqui, curso para isso, curso para aquilo, curso para aquilo outro. As pessoas ficam com a parede cheia de diploma. Às vezes elas não vivem coisíssima nenhuma.
da palavra de Deus. Está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Porque não adianta só te dar letra, conhecimento, letra, conhecimento, letra, conhecimento. Não, se não tiver uma fé, um coração aberto e uma fé pura, esta fé que nos leva a entregar, a obedecer, a crer totalmente, não adianta. Não adianta. Não adianta. Jesus se admirou da fé de quem? De um homem que não era judeu, um homem romano, um homem que não nasceu naquele lugar onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde ele fez tantos milagres, um homem que estava ali porque o Império Romano dominava Israel. Ele trabalhava lá, vivia lá. Mas ele tinha uma fé tão pura que ele chegou e disse: não precisa ir na minha casa? Não, para quê? Não tem necessidade na minha casa. O senhor tem tanta autoridade que se o senhor disser apenas uma palavra, sua palavra, resolve lá. E resolveu. E foi esse homem que demonstrou uma fé que deixou Jesus admirado. Admirou-se Jesus. Imagina, Jesus encontrou muita gente de fé. A mulher que sofria com a hemorragia há 12 anos era uma mulher de fé, porque ela dizia: se eu tocar nele eu vou ficar curado, eu só preciso tocar nele que eu vou ficar curado. Ela foi lá, tocou em Jesus e foi curado. Jesus encontrou os leprosos, que também tinham fé. 9 não tinham coração grato, não voltou para agradecer, mas eles tinham fé. Começaram a clamar, estavam os leprosos, estavam lá os 10 leprosos. Jesus disse assim: vai lá, mostra o sacerdote e oferece a oferta pela purificação, conforme a lei de Moisés. Porque os leprosos, para voltar para o convívio da cidade, tinham que se apresentar ao sacerdote, mostrar que estavam curados e fazer uma oferta como a lei de Moisés. Jesus falou: vai lá e faz isso. Eles estavam cheios de lepras no corpo, mas eles creram, e eles foram, no meio do caminho, foram curados. Aí foram curados, aí 9 não quis voltar para agradecer. Um voltou, esse tinha fé e gratidão. Jesus encontrou pessoas de fé. O homem estava lá, cego há muitos anos, cego. Jesus cuspiu no chão, cuspiu mesmo, cuspiu no chão, ajuntou a saliva com areia, passou sobre os olhos dele e falou: vai lá no tanque e lava-te agora. Ele tinha fé. Ele não ficou: que negócio é esse aqui que fez comigo? Não fez nada disso, ele tinha fé. E ele foi lá, descendo as escadarias e tal, lavou o rosto, ficou curado. Jesus encontrou muitas pessoas de fé, mas a do centurião foi a que o deixou admirado. O que esse homem tinha de mais? Esse homem tinha esta fé pura, 100% pura, essa fé de entrega total, essa fé que nos faz, não é correto dizer assim, porque a fé é certeza, mas é esta fé que nos faz crer 100% no poder que Ele tem, na palavra que Ele tem. É isso que Deus quer. Com esta fé, você vai crescer espiritualmente, cada dia. Você vai ler a Bíblia, você vai receber orientações, você vai crescer. Porque o que Deus vai falando contigo, você vai obedecendo, seguindo, vivendo, não vai ficar esperando por ninguém. As suas lutas, todo mundo enfrenta lutas, aflições, adversidades. O mundo é de aflições. Você vai enfrentar lutas? Também vai. Mas você vai lutar para vencer suas lutas. Você vai orar, mas não é orar como se eu tenho uma montanha e um Deus pequenininho. Não, você pode não ser respondido hoje, mês que vem, ano que vem, mas sempre que você orar por aquela impossibilidade, por aquela situação, você vai orar tendo e apresentando esta fé aqui,
uma palavra, uma coisinha, ó Deus, eu tenho certeza, Jesus, eu tenho certeza que uma ordem tua, isso aqui se transforma. Você não vai ver as suas lutas como uma montanha e Deus como se fosse um pequenininho dentro de você. Não, porque há uma fé viva e pura. Como é que vai ser a sua vida com Deus? A sua vida com Deus vai ser como? Amarrada? Duvido. Você vai se empenhar e fazer o melhor para Deus, em tudo. Tudo você vai fazer o melhor para Deus. Porque é a fé o início de tudo. É o ponto principal. É o ponto principal. É o ponto mais importante. É o ponto mais importante. Já conheci pastor que você pode dizer assim, é homem de Deus, usado por Deus, não sabe nem ler, não sabe ler. Pastor, mas não sabe ler, ele não estudou, não teve oportunidade de estudar, mas conheceu o Evangelho, se libertou, se converteu, entregou a vida, passou a servir a Deus. Como é que era a reunião dele? Ele falava, obreiro, lê aí. Obreiro, lê aí. Aí o obreiro pegava a Bíblia de pé, lia, e ele pregava em cima do que o obreiro leu. E ele pregava. E Deus estava usando. Não sabe nem ler, não sabe ler. Mas é um homem de Deus e através dele vidas são alcançadas. Está mais do que provado, que é o coração de fé que define tudo, acima de tudo. Lá na África também tem. Você vai lá em Moçambique, estive lá, 5, 6 vezes. Você vai encontrar lá na igreja jovens que fazem faculdade com toda a luta. Tem igreja que tem médico, tem gente que tem engenheiro, tem gente que tem, mas tem um monte de gente lá que nunca estudaram. E não é igual aqui, pega os filhos, põe num colégio público. A maioria dos lugares não tem isso, tem que ter um dinheiro para botar o filho para estudar no colégio do governo. Se não tiver aquela quantidade de dinheiro no começo do ano, o filho não entra, está fora. Mas você vai ver, tem várias pessoas dentro da igreja que não sabem ler, mas elas ouvem. Porque a fé vem pelo ouvir. Você precisa ler, claro. Você tem que ler a sua Bíblia, estudar a palavra de Deus, claro, é importante, mas tem gente lá que não sabe ler. Se você fala assim, escreve seu nome, não sabe. Mas estão lá, curados, libertos, batizados no Espírito Santo, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus. E daí? E daí? Por quê? O coração de fé. Deixe-me ler aqui Colossenses 1. O centurião, com a sua fé tão simples, ele deixou Jesus admirado. Jesus falou e deixou claro que ficou admirado. Nem Israel achou uma fé como aquela. Jesus tem tanta autoridade, todo poder, uma coisa tão grande. Às vezes o cristão não crê nessa autoridade, não crê nesse poder. O apóstolo Paulo, falando sobre a excelência da pessoa e a obra de Cristo, ele disse assim, Colossenses capítulo 1, versículo 13, olha o Senhor que nós seguimos. Ele disse, se referindo a Jesus, ele nos libertou do império das trevas. Que império das trevas é esse? Aqui no mundo, olhe para mim, há um império das trevas, comandado por Satanás e os seus demônios. Há um império de trevas, engano,
tanta coisa, opressão, engano religioso, espiritual, há um império de trevas que domina muita gente. A partir do momento que Jesus veio, ele veio com poder para destruir, desfazer as obras do diabo. Mas essas obras do diabo e esse império de trevas termina para aqueles que creem nele e se arrependem de todo o coração. Jesus veio, já fez isso. O império de trevas continua. Quem é que sai desse império de trevas? Quem é que deixa de viver nesse império de trevas? Aqueles que creem em Jesus de todo o coração, se arrependem, entregam-se totalmente para ele. Vivo no mundo, não é o reino dos céus aqui, não é o paraíso onde vivia Adão e Eva, não, aqui é um mundo cheio de demônios, cheio de trevas, mas por causa da fé em Jesus, eu fui liberto desse império de trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aí ele fala de Jesus. Este é a imagem do Deus invisível. Então Jesus veio, ele é Deus, ele é Senhor, ele é Deus, e ele veio a esse mundo, assumiu a semelhança humana, ele se tornou a imagem do Deus invisível. Por isso que Jesus disse numa ocasião para os discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Porque sua maneira de viver, seu procedimento, sua vontade, enfim, quem vê a mim, vê o Pai. Então o apóstolo Paulo diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, tudo está abaixo dele, tá certo? Olhe para mim, tudo está abaixo dele. Ele tem autoridade sobre todas as coisas, nos céus, em todos os lugares. Então esse é o Jesus que você está buscando, esse é o Jesus de quem você está ouvindo. Mas não adianta muito, com toda a autoridade que ele tem, com todo o poder que ele tem, toda a criação veio, todas essas coisas, toda a autoridade que ele tem, se tiver uma fé meia boca, uma fé mais ou menos, uma fé com dúvidas, uma fé dividida. Você tem um Deus tão grande, está seguindo, está buscando alguém que tem toda a autoridade, tudo subsiste diante dele, tudo subsiste diante dele, nos céus, em todos os lugares, a autoridade de Jesus está sobre todas as coisas. Caramba, eu estou seguindo alguém que tem autoridade sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre todos os lugares, sobre tudo, tudo subsiste a ele. É, mas muitas das vezes fica com o pezinho cá e o pezinho lá. Entrega a sua vida a ele, pezinho aqui, dedinho, a água está fria, vou tirar. Ele fala 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 vezes, 50 vezes, 100 vezes para obedecer e continua. Não obedece, obedece, não obedece, começa a obedecer, abandona, não obedece. Com toda a autoridade que ele tem, a vida com ele é arrastada. Hoje eu vou na igreja, hoje eu não vou não, hoje é domingo, eu vou lá, não, hoje tem um churrasquinho, hoje é domingo, eu vou lá, hoje eu não vou não, porque tem um chá de bebê, chá de panela, chá de chaleira. Pô, caramba, estou fazendo a obra de Deus, eu vou fazer empurradinho. Pô, negócio é esse. Por quê? Porque neste coração não está existindo uma fé 100% de entrega.
uma fé que nos leva a nos entregarmos 100%. Porque neste coração não está existindo uma fé que nos leva a obedecer 100%. Uma fé que nos faz crer 100%. Você vê a situação do Brasil, eu sei que tem gente que pode não concordar com a minha oração e tal, não tem problema. Está aí o Brasil, o bandido está lá no poder, a quadrilha tomou o poder, um monte de bandido no Supremo, um monte de bandido lá, um monte de corrupto para lá e para cá, o país na mão de um monte de gente bandida. Gente que manda prender gente inocente, gente que destrói. Eu creio na autoridade de Jesus. Eu digo, Deus, esses caras não são nada. Se o Senhor quiser, o Senhor faz essa gente rastejar no chão, porque pode. Tudo subsiste, tudo, tudo. Você tem lutas, impossibilidades na vida, seja uma doença, seja lá o que for, é uma impossibilidade. Como é que você vai orar com essa fé 100% entregue? Ó Jesus, eu sei que o Senhor tem o poder, eu sei que o Senhor tem o poder, basta o Senhor, uma ordem, uma palavra, uma atitude, uma ordem que o Senhor der, tudo isso aqui se transforma. Essa é uma oração agradável a Deus, porque é uma oração que mostra que a fé é tão pura, é simples, mas tão pura como a fé daquele centurião. Não precisa ir na minha casa não, manda uma palavra, vai resolver tudo. É essa fé que Deus quer encontrar dentro de nós. Então não adianta a gente ler, olha, ele é a imagem do Deus invisível, né? Todas as coisas, é o primogênito da criação, e todas as coisas foram criadas nos céus, na terra, sobre a terra, tronos, isso e aquilo, tudo foi criado por meio dele e para ele. Caramba, estou seguindo alguém que tem uma autoridade tão grande, tão poderoso, mas e aí? Se eu não abro o meu coração totalmente, e aí? E aí se eu não me entrego totalmente? Se tem um Senhor que comanda o universo, tem autoridade nos céus, na terra, no universo, qualquer lugar, todos os lugares, tudo subsiste a ele. Mas eu impeço inclusive que ele se manifeste de uma maneira maior na minha vida, porque esse coração amarrado não abre, não rasga, para mim receber uma fé 100% que me leve a me entregar totalmente. É isso aí. Às vezes a pessoa está cheia de conhecimentos, tendo facilidades, oportunidades com Deus, pode buscar mais, pode fazer mais, pode se entregar mais, pode crer muito mais, pode se lançar muito mais, pode avançar muito mais, mas o coração não está deixando. Então, antes de participar da Santa Ceia, eu quero fazer uma oração por você. Se você diz, eu abri o coração mesmo, creio 100%, Deus fala comigo uma vez, eu obedeço e acabou, ainda que ninguém queira, eu vou. O que eu estou fazendo para Deus de todo o coração, com todo o meu vigor, com todas as minhas forças. Quando tem as lutas eu vou orar, mas eu oro assim, sabendo que uma palavra muda tudo. Pode não me responder hoje, amanhã, mas eu sei que aquilo ali não é nada diante do poder que ele tem. Eu estou vivendo essa fé, maravilha. Mas se você não estiver, não põe a culpa em ninguém. Coração é seu. Não põe a culpa em ninguém, coração é seu. É você que tem condições de ir. Jesus disse, está lá no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Pá, 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 pá. Não está escrito pá, 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 pá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, o que ele disse? O que ele disse?
eu vou botar o meu pezinho aí na tua vida, no teu coração. Não, se alguém abrir, eu entro, cearei com ele e ele comigo. Eu entro, nós vamos ter comunhão, estaremos juntos. É essa fé que Deus procura, essa fé. E é simples. E o bom de tudo isso, é que não tem essa coisa de dizer, eu não tenho essa fé toda, ô bispo, ou não entreguei totalmente, porque eu só estudei o primeiro grau, né, que fala agora. Antigamente era primário, sei lá, só estudei o primário. Eu só fiz a 2ª série. Bispo, eu não abro esse coração todo, não abri o coração todo para ter essa fé tão pura, porque eu sou negro, ou porque eu sou muito branca. Não, bispo, é porque eu sou baixinho. Pô, olha só, as pessoas olham para mim e falam, baixinho. Não, bispo, o que me atrapalha é que eu sou alto demais. Sabe o que está me atrapalhando? Que eu sou um pouco gordinha demais, ou eu sou muito magro. Bispo, o que me atrapalha é a minha família, é o meu marido, é não sei quem. Tudo conversa fiada, porque o coração e a fé e a salvação e todas as coisas em relação a Deus, essas coisas são o quê? Individuais, tá certo? Individuais. O seu marido pode ser amarrado na fé, você pode se tornar uma mulher muito cheia de fé. Seu marido pode ser amarrado para se entregar, andar com Deus, buscar Deus. Você pode ser uma mulher entregue a Deus. E por aí vai. Você não está dependendo de ninguém. Você não está dependendo, não, é porque eu moro num lugar simples, humilde, cresci na roça. Isso nada a ver. Se você cresceu na roça, na capital, no interior, isso não muda nada. É o coração. O Espírito Santo precisa de um coração aberto, rasgado, totalmente, para ele colocar essa palavra lá, e essa palavra produzir uma fé viva, e você ter uma fé como essa que agrada a ele. Não precisa ir lá em casa, uma palavra vai ser curado. O Senhor tem autoridade, e eu creio nessa autoridade. Então nós vamos orar. Veja o seu coração. Veja o seu coração. Eu não tenho essa fé toda porque eu estou na igreja há pouco tempo, porque eu estou na igreja há muito tempo. Não deve ver, não. É o coração. Tem gente que uma única vez que ouve, rasga o coração e vai em frente. Tem gente que ouve por 30 anos e não se entrega, porque é o coração. Tem gente que não ouviu nenhuma pregação direita. Esse pastor aí que nós assistimos, o pessoal não sentou ele, tal, vou mostrar aqui, ali, está escrito lá, escrito aqui, escrito lá. Não fizeram nada disso. Toma aqui um folheto, está escrito lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que aquele que nele crê não pereça. Se a gente tem que entregar a vida, porque senão a gente pecou contra Deus e a gente não tem esperança. Procura ler a Bíblia, Deus vai falar contigo. Virar as costas e for embora. A vida dele mudou já a partir dali. É o coração. É o coração. Amém? Entenderam? Vamos falar com Deus. Os obreiros, prepare a ceia o quanto antes. Feche os olhos, por favor. Apenas fale com Deus de acordo com o que o Espírito Santo falou com você. Espírito Santo, meu Deus, fale mais ainda e escute aqueles que de fato estão vivendo ainda uma fé que não é 100% de entrega, de crença, de obediência. E venha ajudar, Senhor, ajudar aqueles que hoje
estão tomando uma decisão. Não querem mais viver uma fé dividida, amarrada, mas que querem viver uma fé 100% pura, que nos leva a obedecer, crer, seguir, lutar, andar contigo com todo vigor e de todo o coração. Fale com eles. Perdoa, Senhor, os pecados, as iniquidades e transgressões. O Senhor se admirou da fé daquele centurião, tão simples, mas uma fé tão pura, tão entregue, que cria tanto na tua autoridade, que disse: não precisa ir lá em casa, manda uma palavra, tudo estará resolvido. E foi este homem com esta fé que o deixou tão admirado. Que a nossa fé, Senhor, o deixe admirado a cada dia. O Senhor não precise falar conosco tantas vezes a mesma coisa. Que saibamos viver a fé entregue 100%. Abençoe a Santa Ceia, perdoa os pecados, falhas e iniquidades. Que todo aquele que dela dignamente participar sejam abençoados. Diga assim seja. Amém. Podem sentar, depois nós vamos orar, buscar a presença de Deus. Se você vai participar da ceia, pegue o pão, pegue o cálice, verifique se você está em condições e participe. Não coma agora, não beba, nós vamos depois consagrar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Cante teu Santo Espírito. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. E este é o meu pão. Este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade, cante. Tua vontade Feita em mim, feita em mim. eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Cante para ele. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito vivendo em mim, vivendo em mim. este é o meu pão. E este é o meu pão. Este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade, Tua vontade feita em mim. feita. Fique de pé, feche os olhos e cante. Cante para Jesus. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Feche os olhos.
favor, agradeça a Ele acima de tudo. Ele é o primogênito de toda a criação. Todas as coisas subsistem a Ele. Ele tem autoridade em todos os lugares, sobre todas as coisas. Mesmo assim, Ele veio a este mundo e se humilhou, assumindo a semelhança humana. Veio para ensinar, abençoar, mas Ele veio acima de tudo para morrer por nós, porque não havia esperança para nós. Todos nós caminhávamos para a condenação eterna, mas Ele se permitiu ser entregue, ser crucificado, preso em uma cruz e ser crucificado como se fosse um ladrão. Estava entre dois ladrões, mas Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, porque tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Aleluia. Tem autoridade sobre tudo. Ressuscitou, porque a morte não pôde detê-lo, e depois Ele foi assunto aos céus, está lá glorificado, tendo autoridade sobre todas as coisas, nos céus, na terra, em todos os lugares. Este é o Senhor que buscamos, que seguimos e que espera uma entrega 100% da nossa parte para com Ele, uma entrega para obedecê-lo, amá-lo, segui-lo, servi-lo, que está esperando encontrar em nós uma fé que o deixe admirado, como ocorreu com o centurião. Ah, nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos, nós erguemos este pedacinho de pão aos céus, pedimos para que o Espírito Santo venha consagrá-lo, e no momento que dele comermos, seja ele um símbolo do teu corpo, o corpo que foi transpassado e moído pelas nossas iniquidades, mas o corpo que trouxe vida ao mundo. Ah, que quando comermos dele, sejamos espiritualmente abençoados, Senhor, e venhamos confirmar ainda mais o nosso compromisso em segui-lo, em buscá-lo, em fazer memória de Ti até que Tu venhas. Oh, nós Te adoramos e Te glorificamos, porque o Senhor nos libertou do império das trevas. O Senhor nos trouxe para o reino do Filho. Ah, nós Te glorificamos. Os que creem, digam assim seja. Coma deste pão agora com os seus olhos fechados. Ele é um símbolo do corpo de Jesus.
pegue este pão. E lembre-se que o corpo de Jesus foi transpassado e moído pelas nossas iniquidades. Mas ele não permaneceu morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Oh, nós te adoramos, porque aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, o primogênito de toda a criação, nos trouxe para o seu reino, para o reino de vida, de luz e não de trevas. Te adoramos, Senhor. Que este cálice que nós erguemos seja santificado, abençoado, consagrado. Quando dele bebermos, esteja ele abençoado e seja símbolo do sangue, o sangue que constituiu a mais importante de todas as alianças, o sangue que foi derramado na cruz. E quando foi derramado, trouxe vida, trouxe salvação. Te adoramos. Os que creem digam assim seja. Beba do cálice agora. Aleluia. Erga as suas mãos aos céus. Agradeça, adore. Ele não permaneceu crucificado. Jesus está à direita do Deus Pai, cheio de poder, glorificado, intercedendo por nós. Todas as coisas nos céus, no universo, em todos os lugares, na terra, todas as coisas subsistem a Ele, estão debaixo da sua autoridade, foram criadas por Ele e por meio dele. Aleluia. Este é o Senhor que nós seguimos, que nós buscamos, aquele que comanda todas as coisas em todos os lugares, e que deseja operar, se manifestar grandemente em nossas vidas, nos usar, e que deseja que passemos a eternidade em sua presença. Ah, nós te adoramos de todo o nosso coração. Nós te adoramos de todo o coração. Dê a tua presença ao teu povo. Aleluia. Adore a Ele. Receba a presença dEle. Receba o seu poder. Receba o seu Espírito. Aleluia. Oh, nós te adoramos. Venha sobre o teu povo. Venha, Espírito Santo, sobre o teu povo, para fortalecê-los. Oh, nós te adoramos de todo o nosso coração. Aleluia. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Adore Ele. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Nada sou sem ti. Oh, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Dá ao teu povo a tua presença. Dá ao teu povo o teu Espírito, Senhor. Dá ao teu povo a tua força. Levanta, Senhor,
Levanta aqueles que entraram espiritualmente caídos, sem vida. Dê a eles vida espiritual. Renova as forças daqueles que têm te buscado, te amado, te seguido. Dá, Senhor Jesus, o teu Espírito para aqueles que te amam, para aqueles que te adoram, para que eles se tornem testemunhas vivas do Senhor aqui neste mundo. Ó, nós te adoramos, e que o Espírito Santo, meu Pai, encontre a cada dia corações entregues, corações que crescem 100% em Ti, corações decididos a obedecê-lo totalmente, a amá-lo, a servi-lo, a honrá-lo, corações decididos a caminhar na Tua presença e no Teu poder. Nós te adoramos de todo o nosso coração. Nada sou sem Ti. Este é o meu pão. E este é o meu pão. Cante, ore, adore, faça aquilo que você entende que deve fazer. Este é o meu pão. Tua vontade. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem Ti. Nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Põe as mãos no seu coração. Mas o coração que precisa estar aberto é o espiritual. Lembre-se que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. O Espírito Santo, que o Senhor Jesus encontre esta porta não mais ou menos aberta, ou meio aberta, mas que ela encontre essa porta absolutamente aberta, totalmente aberta. E quanto mais abrimos o nosso coração, mais ele entra, trabalha, opera, age, fala, vive dentro de nós, cresce dentro de nós. Ó, nós te adoramos, e que o Espírito Santo os abençoe, para a glória e honra do teu santo nome. E os que creem digam assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus.